nosso caso em particular, o convite surgiu precisamente por este trabalho que estamos a fazer em Portugal na Missão 7026, que era, no fundo, nós também andamos a trabalhar em 3 vetores. Por um lado, trabalhar junto à comunidade e aumentar a sensibilidade para as pessoas perceberem o que é isto da hipertensão, o porquê é que é tão importante falar disto, o que é que pode acontecer se eu tiver hipertensão que não esteja controlada. E depois a formação, investir muito na formação. Na comunidade em geral, também temos apostado muito em termos de formação junto de empresas, porque também é importante as pessoas saberem o que é que têm que fazer se tiverem uma pressão arterial elevada, quais são os valores normais, o que é sistólica, quando falamos numa pressão sistólica, o que é que isso quer dizer, e depois com os profissionais de saúde. E nós aqui na sociedade, em Portugal, estamos a apostar muito na formação de todos os profissionais de saúde, porque acreditamos que se estiverem todos envolvidos, médicos, enfermeiros, os farmacêuticos, mesmo os nutricionistas, os psicólogos, portanto, tudo isso vai fazer com que o doente hipertenso fique muito mais motivado. Conseguimos trabalhar os vários fatores de risco, porque sabemos que os nossos doentes hipertensos comem mal, comem muito sal, não fazem exercício físico e a maior parte deles têm outros problemas de saúde também. E, portanto, e depois aqueles doentes que já são hipertensos, aqueles que até vão ao centro de saúde, que já sabem que são hipertensos, que já foram medicados, temos o problema da não adesão. Eles acabam por não tomar a medicação ou não manter a prescrição conforme o médico lhe disse. Porquê? Porque não dói. Portanto, a hipertensão é uma coisa que não dói, o doente a maior parte das vezes não tem sintomas nenhuns. E daí nós começamos com esta missão do 7026, que é pelo menos aqueles que até são seguidos, que já estão identificados, a ver se nós daqui, em 2026, conseguimos chegar aos 70%. Daí o convite da CRB, como eles viram que nós estamos a ter este impacto, este efeito e estamos a conseguir envolver muitos profissionais de saúde. Portanto, fui convidada como Presidente da Sociedade precisamente por isto ser um projeto que está a ter algum impacto, que está a ter alguma influência e que eles acham que pode ser um exemplo em nível europeu. Agora, como é que eu me senti? Claro que foi, por um lado, uma grande responsabilidade, mas por outro lado acho que sim, que foi um orgulho poder representar o nosso país no Parlamento Europeu. É sempre aquela situação assim um bocado com tantas pessoas presentes e sentirmos que temos ali uma responsabilidade para representar o nosso país, mas no fundo, depois de lá, o debate até correu muito bem, porque é falar da minha prática clínica, como eu sou médica de família, como eu vejo estes doentes e tenho essa preocupação de tentar facilitar. Houve muita receptividade e muita curiosidade em saber como é que surgiu esta iniciativa em Portugal, como é que estamos a conseguir. E sim, senti que houve muito interesse também de outros países quererem replicar isto também nos países deles. Os doentes que não conseguimos controlar ou que têm alguma complicação ou que precisa de algum exame ou algum cuidado extra. E, portanto, os médicos de família são os que efetivamente fazem este seguimento. Mas a partir do momento que nos começam a penalizar pela quantidade de exames que passamos, pela prescrição que fazemos, é muito difícil às vezes ter que fazer a nossa clínica pensando no doente, no limite de tempo, cada vez temos menos tempo a atender os doentes, porque neste momento a pressão para não ter utentes sem médico de família, as políticas de saúde depois são ao contrário, em vez de nos aliviar a carga, acabam por nos pôr mais carga em cima. E portanto acho que depois, quando fazemos essas formações no terreno, eu sinto isso, que os colegas acabam por sentir que quem está deste lado da sociedade, que compreende, que tem alguma empatia pelos problemas que estão daquele lado, e mesmo as formações que temos tido internamente, mesmo os colegas que têm estado nesta última direção e na atual, também já começam a perceber isso. E senti que os colegas da MGF sentiram que realmente que é uma sociedade que faz sentido ter muito mais colaboração e muito mais participação dos colegas da MGF, porque no fundo somos nós que depois no dia-a-dia temos que lidar com os doentes diários. Faz todo o sentido haver mais pessoas, não tem que ser sempre a Presidente ou com o Presidente como o MGF, mas ter mais elementos na direção, e isso acho que sim que foi uma viravolta que houve aqui em termos da sociedade, que realmente começar a dar mais este papel também aos colegas da MGF. No fundo, eu costumo dizer que o seguir o caminho da hipertensão, no início começou tudo por uma questão de coincidência, portanto eu sempre gostei de ver o doente por um todo, não distinguindo nenhuma zona em particular, mas efetivamente nós a esperança média de vida está cada vez mais elevada e nós cada vez temos mais idosos com muitas complicações e esta parte da hipertensão sabemos que é mais prevalente à medida que a idade avança e portanto isto começou tudo atrás com um convite para participar na discussão de casos clínicos junto com um cardiologista que na altura trabalhava aqui no Hospital de Referência, que era o professor Luís Martins, e portanto surgiu esse convite de começarmos a fazer workshops para os colegas da MGF, que era precisamente, eu escolhia 2 ou 3 casos clínicos
de doentes que tinham sido desafiantes ou que tinham alguma coisa que valia a pena discutir e com o know-how e o conhecimento, digamos assim, da parte do cardiologista. E esses workshops funcionaram muito bem. E foi a partir daí que eu comecei a ter realmente mais interesse nesta área particular. Depois comecei a ser convidada para fazer mais sessões dessas com estes doentes. E depois, claro, começamos a perceber que efetivamente é uma área que tem muito impacto na nossa população, não é? Precisamente pelo peso que tem nas doenças cardiovasculares e o peso que isso depois vai ter em termos de mortalidade. Quando lançaram o desafio de assumir a direção, pronto, não foi uma decisão fácil, porque realmente implica muito trabalho, não é? Muito trabalho de retaguarda, mas por outro lado acaba por ir tendo alguma capacidade, se calhar, da comunicação, de gestão entre as várias pessoas, e achei que poderia ser uma oportunidade importante para tentar fazer esta ligação, mas é sempre um desafio, mas sim. Eu já estou aqui a trabalhar em São João da Madeira há 15 anos, portanto vamos criando uma ligação muito forte com o doente, e isso tem vantagens, obviamente, porque a maior parte acaba por ouvir muito e respeitar muito aquilo que nós dizemos, e depois era aquilo que eu referia, nós acabamos por conhecer a família, as dificuldades que aquele casal tem, que aquela família tem. Muitas vezes, quando o doente vem a estações tão altas, nós quase que já percebemos o que é que pode ter acontecido. E na altura, quando eu decidi ser médica, queria ver o doente por um todo. Portanto, na altura fiquei muito dividida entre MGF e pediatria, porque também gosto muito, e era também uma das hipóteses. Mas depois acabei por pensar, e gostava de psicologia, ou fazem que eu também achava que psicologia se calhar era uma hipótese. O médico de família reúne isto tudo, não é? Porque assim nós acabamos por ver muita criança saudável e doente, fazemos muita psicoterapia e cada vez mais. Se tivéssemos mais tempo, mais psicoterapia fazemos, e acaba por conseguir ver o doente por um todo, portanto tem essa vantagem. Este desafio começou pela Associação Bistaria Humanitária, que é uma associação que efetivamente, como diz o nome, Bistaria Humanitária, surgiu precisamente por uma deficiência que havia na Guiné que tinha a ver com a parte ortopédica. E foi lançado o desafio a uma médica no Hospital de Aveiro, que depois desafiou mais uns enfermeiros, da qual eu tenho aqui uma culpa, uma parte envolvida, para irem, e eles têm feito sempre missões cirúrgicas, portanto o objetivo é a ortopedia, a cirurgia, que é onde eles têm grande deficiência, no Hospital Simão Mendes, em Bissau. No ano do Covid, portanto, não houve grandes condições, eles já tinham tudo mais orientado para ir fazer a habitual missão cirúrgica, mas não houve condições de bloco operatório, o risco de falta de oxigênio, e nessa altura houve um pedido de ajuda entretanto, uma associação que conheceram na altura, para ir a uma das ilhas que havia algumas dificuldades e que precisavam de algum apoio mais nos cuidados de saúde primários. E daí ter surgido esse desafio de tentar ir fazer lá algum apoio nesse sentido. E, portanto, a primeira que fui foi precisamente a uma das ilhas para ir ver, portanto, e aí foi feito consultas à população em geral e na aldeia, e o que nós constatamos, as equipas do bisturi que iam sempre fazer as missões cirúrgicas, quando fazem aquela avaliação pré-operatória, começaram a perceber que os valores tensionais que eram sempre assim uma coisa que aqui seria impensável. Portanto, enquanto que aqui nós com um valor tensional sistólica dos 160, 170 já fica tudo em alarme, isso lá era o normal, que a maior parte dos doentes tinham 220, 230, 240 de sistólica e pessoas jovens. E, portanto, começaram a perceber, nós sabemos que as prevalências de hipertensão no país africano é alto, além da raça negra ter uma hipersensibilidade à absorção do sódio, e, portanto, começámos a perceber que realmente também tínhamos que fazer alguma coisa nessa área. E, portanto, no ano a seguir, decidimos, eu e a doutora Vitória Cunha, que é a atual tesoureira da Sociedade, que também já estava na altura na direção da Sociedade, precisamente desafiá-los a participarem no MMM, que ia ser todos os anos em maio. Portanto, o MMM é uma campanha internacional que foi lançada pela Liga Mundial de Hipertensão, que em maio é o mês da sensibilização, portanto, e que foi criada também pelo professor Pultor, que é da Sociedade Internacional de Hipertensão, que é durante o mês de maio fazerem rastreios na população para tentar, por um lado, aumentar a sensibilização das pessoas para este problema e também começar a ter alguns números, especialmente nestes países subdesenvolvidos. E, portanto, conseguimos desafiar alguns profissionais que fomos encontrando e, portanto, fomos. Portanto, nesse ano fui eu, a doutora Vitória, e uma enfermeira, a enfermeira Marisa daqui, do Centro de Saúde onde eu trabalho. E, portanto, foi uma semana de formação e rastreios, tudo sobre hipertensão. Portanto, com os profissionais de saúde lá no Hospital Simão Mendes, e andamos ali em alguns centros de saúde vizinhos também
a fazer rastreios e a fazer formação. E realmente fomos super bem recebidos. Percebemos que os profissionais de saúde lá são super interessados e que também já tinham noção disto, só que obviamente que naqueles países tudo que é investimento é nas áreas das doenças transmissíveis, não nas não transmissíveis. E só agora, que nas transmissíveis começam a já ter muitos programas bem estabelecidos e com algum financiamento, é que eles começam a estar mais atentos a estas doenças não transmissíveis. Em termos de hipertensão, claro que a sobrevida deles é muito baixa, mas também, provavelmente, não é porque os doentes têm AVCs e têm problemas muito cedo. E tínhamos relato de colegas que trabalham na urgência que realmente têm muitos doentes a entrar com AVC em idades muito jovens, infartos. E depois, a grande dificuldade que eles têm lá é os fármacos, porque eles têm muito pouca variedade de fármacos, não há qualquer tipo de comparticipação para os medicamentos e, portanto, os doentes têm que comprar. Portanto, eles têm que comprar a medicação toda, por inteiro. Além de não haver muita variedade de fármacos, depois há o custo, que os doentes não têm essa possibilidade. Pronto, e depois no ano a seguir ainda fomos novamente, que foi o ano passado em outubro, com um grupo já de 6 pessoas e fomos também para as aldeias um bocadinho mais distante do centro de Bissau, também para fazer no fundo rastreio, de falar um bocadinho destas doenças. A área da hipertensão é que realmente acaba por ser muito barata, mas acho que teremos que trabalhar por cima, não é? Porque aí tem que se facilitar a entrada dos fármacos que existem. Eles acabam por ter alguns, não têm obviamente a variedade que nós temos cá, mas com aquilo que eles têm, eles precisam realmente de formação para poder saber como é que podem usar isso. Eu nasci na África do Sul, nasci na zona de Durban, que é na costa sul-africana. Vivi na altura do apartheid, que habitualmente é uma coisa que choca as pessoas que não viveram isso. Mas quem lá estava, nós crescemos naquele ambiente e também não estranhávamos. Portanto, desde pequenino, pronto, eu fiz a escola lá até o 10º ano e sempre foi a escola da população branca, era tudo separado. Os bairros eram separados, autocarros separados, casas de banho públicas separadas, pronto, mas nós crescemos naquilo e, portanto, nunca estranhamos. Tínhamos algum convívio com as pessoas da raça negra, mas pronto, nas profissões comuns, de apoio, por exemplo, o meu pai era da área da construção civil e trabalhava com eles e sempre teve uma boa relação com eles, mas no convívio do dia-a-dia, pronto, por exemplo, na rua não brincávamos. E lá está, é um país que sempre teve alguns problemas de segurança que foi exponencialmente agravando. Mas eu recordo da minha estadia lá feliz, não é? Portanto, vivíamos tranquilos. Portanto, de vez em quando havia conflitos, mas eram muitos conflitos intertribais e entre eles mesmo, entre as crenças deles. Nós, pessoalmente, nunca notámos nada. Portanto, eu frequentava a cidade, quando íamos à cidade de Joanesburgo fazer algumas atividades, portanto, tranquilo. Portanto, a escola, acho que tive um percurso super saudável e tranquilo na escola. E depois, nestes países, quando há imigrantes portugueses, o que é que acontece? Juntam-se todos e fazem associações dos portugueses, onde depois há os ranchos, aquelas coisas que provavelmente os naturais de cá não fazem. Nós participávamos no rancho, portanto, meus pais puseram-nos, a mim e ao meu, que eu tenho um irmão, na música, portanto, começamos a aprender música, claro que pelos instrumentos que o meu pai adorava, não é? Que era o acordeão. Depois lá eu consegui convencer que não era o meu instrumento preferido, portanto, e comecei a aprender órgão. Mas pronto, isso acabou por ser muito bom também, porque depois nós, ao fim de semana, acabámos por ter sempre este convívio com os portugueses, portanto, e tínhamos sempre algumas atividades, portanto, organizavam noite de fados, organizavam o baile, eram os ranchos, portanto, havia sempre algumas atividades para ver este convívio. Pronto, e acabei por ir crescendo na parte da música também, porque depois o acordeão continuei sempre a tocar e pronto, na altura gostou-me vir, mas eu sabia que os meus pais queriam vir. Portanto, aos 16 anos vim para Portugal porque era uma oportunidade. O meu pai, portanto, e os meus pais, tenho que lhes agradecer porque isso era uma coisa que os filhos dos portugueses, ou das duas uma, as escolas lá eram havia as duas línguas oficiais, o inglês e o africano. E, portanto, nós fomos para uma escola inglesa, mas como opção os meus pais puseram-nos também numa escola portuguesa, portanto era um extra para aprender a falar e a escrever português. Na altura eu e o meu irmão protestávamos porque os nossos amigos iam para o desporto e faziam outras coisas e nós tínhamos que ir para a escola portuguesa. Mas efetivamente, e havia a regra em casa, na hora das refeições só se falava português. Mas efetivamente tenho que agradecer aos meus pais porque se não fosse isso eu não teria conseguido falar fluente português e a escrita.
e depois aos 16 anos, portanto era a opção, vinha aos 16 que era para começar aqui o secundário, o último, os 10º, 11º, 12º, que era o que ia contar para a entrada na faculdade, ou então estar à espera mais de 3 anos e eu entrar lá na faculdade. Quando cheguei cá, foi a minha primeira e única negativa, que foi a português, mesmo tendo estudado lá o português, e filosofia, porque realmente filosofia, mas pronto, consegui realmente depois ingressar aqui no ensino superior e consegui depois ter esse percurso cá. Não, música não estava, aliás estava medicina e estava uma coisa que não tem nada a ver, que era a viola marinha, que foi uma das últimas opções. Mas pronto, isso percebi que depois também não teria sucesso cá neste país, pelo menos não. Não foi, na altura dizia que não sabia, até muito tempo não sabia, depois passei a fase de querer ser hospedeira de bordo. Porque nós começamos a fazer imensas viagens, como os meus pais, o meu pai já falava em vir para Portugal, eu tinha pai. A primeira viagem que eu fiz de avião devia ter 3 ou 4 anos, segundo a minha mãe, não me lembro, obviamente. Mas tenho essa memória de, a partir de uma certa idade, todos os anos fazermos a viagem de avião. E eu achava imensa piada ver lá as hospedeiras de bordo e, portanto, passei a fase de hospedeira de bordo. Depois, acho que foi tarde, já devia ter pai 13 ou 14 anos, quando comecei a falar em ser médica. Eu aprendi na África do Sul, realmente o acordeão e o órgão, e na altura aprendi o baixo, a viola baixo, porque lá está, fizemos um conjunto ainda como adolescentes, um conjunto típico tradicional português, que tinha o teclado, tinha o baterista, a guitarra e o viola baixo. E portanto, esse aprendi lá. Depois, quando vim para Portugal e entrei na Tuna, a faculdade onde eu andei, na Universidade do Porto, só tinha Tuna, já teve há muitos anos atrás uma Tuna mista, depois aquilo não correu bem, e ficou só uma Tuna masculina. E nós estávamos no 3º ano quando nos apercebemos que havia muitas raparigas que tinham conhecimento de música. E achámos que precisávamos de alguma coisa mais além da medicina, também lá na faculdade. E acabámos por juntar um grupinho e formamos a Tuna feminina. E depois eu acabei, como tinha conhecimento do baixo, eu acabei por aprender o contrabaixo. E tive na Tuna a tocar o contrabaixo. Depois, como eu tinha um cavaquinho, que foi o meu avô paterno que ofereceu, porque ele também era da música e gostava de música, eu levava sempre o cavaquinho para as digressões, porque o contrabaixo não dava jeito nenhum ir na viagem a tocar e o acordeão também não. Mas pronto, eu levava, nos primeiros anos levava o acordeão, porque nós não tínhamos contrabaixo nosso, e eu, como tenho acordeão, levava para as digressões o acordeão e tocava nas atuações o acordeão. Mas nos momentos de convívio, nos momentos de brincadeira, havia sempre alguém que pegava no cavaquinho, pronto, e eu sabia 2 ou 3 acordes. Depois, claro, são aqueles, é o triângulo, é os ovinhos, e portanto nós gozávamos um bocado a dizer que era, qualquer instrumento dava para fazer alguma coisa. Mas foi uma experiência muito positiva, essa parte da Tuna, de convívio, acabamos por passear também, e ajudou bastante a passar a fase da Faculdade de Medicina, que nem sempre é fácil. O que me deu mais gozo aprender a tocar foi o contrabaixo. Precisamente por não ser uma coisa muito habitual, e eu gosto muito do som do baixo, mas lá está, agora se pegar agora já não me lembro, porque não tenho contrabaixo e não é um instrumento que dê para tocar melodias sozinho. O acordeão, se calhar o característico é porque eu consigo pegar no acordeão e tocar meia dúzia de músicas e animar, e é um instrumento que depois acaba por cativar, quer dizer, de vez em quando, muito de vez em quando fazemos isso, mas dá para entreter muito mais o acordeão do que o contrabaixo. Para mim foi um choque quando entrei na faculdade, não pelas notas, portanto eu não fui uma aluna brilhante na Faculdade de Medicina, não fui, mas não me identificava com a forma de estar, com a forma de ensino, mesmo o ambiente entre colegas, portanto acaba por ser um ambiente muito competitivo. E eu aí não me identifiquei tanto, fui fazendo o meu percurso, portanto não fui uma aluna brilhante na Faculdade de Medicina. Primeiro ano, portanto é sempre aquele primeiro ano de conhecer, depois consegui encontrar pessoas com quem me identificava e gostei muito e fui super feliz aí. Mas aquele ambiente não é por ser avaliação, nós sabemos que temos que ser avaliados, mas é um ambiente que depois obriga sempre ali, mantém sempre ali algum distanciamento, e eu, como não sou assim, custou-me aí um bocadinho essa fase, mas pronto. Na altura, quando eu decidi, porque nós tínhamos, na altura o internato geral eram 2 anos, e nós é que escolhíamos por ordem de colocação, a minha primeira opção foi continuar no Porto, mas mudar de hospital, foi no Hospital Santo António. Porque, pelo que eu sei, na altura o que os colegas diziam, que o ambiente lá era muito mais familiar, lá está, por causa disso também. A segunda opção foi Aveiro, e nesse ano havia
começou a haver muita lacuna em termos de profissionais nas periferias e, portanto, eles diminuíram muito o número de vagas nas grandes cidades e aumentaram as vagas na periferia. Portanto, entrei na segunda opção. A primeira reação não foi muito boa, mas pronto, eu tinha posto Aveiro porque tinha alguma ligação com a cidade de Aveiro, portanto, os meus avós maternos são da cidade ali perto de Aveiro. Eu, quando vinha de férias, já conhecia a cidade, adoro, pronto, tenho que dizer o presente. Gosto muito da cidade de Aveiro, tem a parte do mar, da água que eu gosto e, portanto, pus como opção. E, a longo prazo, cheguei à conclusão que foi ainda bem que isso aconteceu, por 2 motivos, porque adorei morar em Aveiro e o meu internato geral foi muito, muito bom, foi muito positivo. Portanto, encontrei aquilo que eu achava que seria importante, que é, lá está, esta proximidade com as pessoas, e acho que apanhei profissionais que me orientaram espetaculares no Hospital de Aveiro, que nos deixaram, portanto, não éramos muitos, portanto, tínhamos sempre a oportunidade de participar de uma forma mais ativa a fazer as coisas e, portanto, que em termos de aprendizagem eu acho que acabou por ser muito mais positivo do que provavelmente se tivesse ficado no Porto. E a partir daí, pronto, acabei por ficar em Aveiro, portanto, conheci o meu marido em Aveiro, e depois lá está, portanto, era uma cidade agradável, portanto, airosa, com muita água, e onde se trabalhava bem. Portanto, depois no internato complementar, quando foi para escolher a especialidade, escolhi, portanto, não fiquei em Aveiro, mas fiquei em Ilhavo, que é mesmo ao lado, e foram 3 anos da especialidade lá em Ilhavo, que também correu bem. E mesmo lá está, o elo de ligação continuava a ser com o Hospital de Aveiro, e depois mantive sempre ligação com o Hospital de Aveiro. Quando abriu depois concurso, depois de ter terminado, portanto, não abriu nesse concurso Aveiro, nem Ilhavo, abriu mais para os arredores. Portanto, aqui nesta zona abriu Castelo de Paiva, Aroca, Oliveira das Meias, São João da Madeira, Águeda, ou seja, tudo à volta da periferia. E fiquei, e fui ficando e ainda estou, pronto, porque depois em termos de trabalho também achei que o ambiente do centro de saúde era muito bom e gostei da experiência e acabei por ir ficando. Depois lá está, pois é sempre mais um desafio que nos obriga a ir ficando. Depois foi, na altura, começou também essa reforma dos cuidados de saúde primário com a formação das OSFs e surgiu o desafio de fazer lá também uma OSF com pessoas mais jovens, porque já tinha havido criado a primeira OSF com a geração dos colegas mais velhos e pronto, depois fui ficando e ainda estou. Em algumas coisas acho que é mais fácil quando as pessoas também estão dentro do assunto, não é? E também compreendem um bocadinho e sendo de áreas semelhantes acabam por perceber melhor o que nós passamos, não é? Porque às vezes quando nós tentamos explicar a alguém que não é da área de medicina ou que não trabalha em termos de saúde, às vezes as pessoas não percebem muito bem os stresses, os dramas e os dilemas que nós vivemos no dia a dia. E, portanto, há dias que é mais fácil. Há outros dias que é mais fácil não falar e precisamos de falar de outras coisas para quebrar completamente aquela rotina. E às vezes por respeito à minha filha também, não é? Porque ela realmente já houve alturas que achava que era muito positivo ter os pais da área da saúde e houve alturas que ela dizia que não era muito bom ter os pais na área da saúde, portanto, essa é uma pergunta difícil. Porque eu já não me lembro muito bem, nos últimos 2 anos, de ter momentos de alívio, mas pronto, claro que o relaxar, portanto, o fazer alguma coisa de diferente, nem que seja só um passeio, uma caminhada, e às vezes só fazer alguma coisa do útil também com a filha. Praia, como eu disse, adoro praia, isto é no verão, quando conseguimos, não é? Ou água, piscina, praia, a música, ver um filme, mas é que eu digo, eu já não me lembro de fazer assim tão relaxado. Adoro reggae, gosto muito de ouvir reggae e depois, assim, tenho variados artistas, dependendo também um bocado da disposição em que estamos. Gosto de jazz, mas lá está, também depende de como nos sentimos. Em termos de artistas, portanto, Anastasia, Adele, lá está, já são coisas muito mais emotivas. Mas lá está, habitualmente, e gosto de música dance também, portanto, depende do espírito em que estou na altura. Gosto de viajar, felizmente já consegui fazer algumas viagens, e com família, com amigos, com a Tuna, portanto a Tuna acaba por ter algumas experiências de viagem que também realmente depois são únicas pelo contexto em que estamos, mas tudo que tenha a ver com destino são muito mais de destino de calor e de praia do que propriamente do frio. E portanto ainda, lá está, tendo em conta o reggae, uma das viagens que gostava de fazer é precisamente à Jamaica.
reúne praia, reúne música reggae, mas pronto, ainda não tive a oportunidade também porque aí não gostava de ficar só no ambiente do hotel, portanto gostava mesmo de interagir e conhecer, que acho a cultura deles extremamente interessante. Se olhasse agora para trás, portanto, nós nunca imaginamos o percurso que vamos ter, não é? Mas não sei, é uma pergunta difícil. Sei lá, tentar, não é sempre, tentar balançar e arranjar aqui um equilíbrio entre pessoal e profissional, que sinto que às vezes deixamos que o profissional, os problemas do profissional, que nos abafem um bocadinho ali a nossa disponibilidade pessoal e depois chegamos à conclusão que se calhar não justifica. Claro que há alturas onde temos mesmo que fazer, e neste modelo de trabalho das USF, e sendo coordenadora, há alturas em timings em que temos mesmo que fazer. Mas às vezes é mesmo essa a sensação, não desperdiçar tanta energia e se calhar tentar manter mais atividades lúdicas aqui pelo meio, que são importantes também para manter a nossa a saúde mental. Temos profissionais na USF, claro que as exigências são cada vez maiores, não é? E ainda não conseguimos dar o salto da acreditação e acho que gostava nesse aspecto, em termos do USF, sim. Em termos profissionais, honestamente, eu já estou na fase onde gostava de acalmar um bocadinho. Parece que já tenho 70 anos, mas não, acho que nós neste momento, para conseguir ter tanto sucesso na parte profissional, obrigatoriamente tiramos tempo à pessoal. E acho que aí, honestamente, depois desta fase, claro que eu quero continuar ligada, essa parte de poder ajudar outros países menos desenvolvidos também acho que gostava de continuar a manter, e se conseguir conciliar isso também gostaria, mas talvez aproveitar melhor a parte pessoal, porque assim realmente é tudo tão imprevisível e por isso acho que temos que, não é fácil depois conciliar estas partes todas, mas é isso.